Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. De quem deve ser a responsabilidade em caso de danos causados em eletrônicos por queda de energia? Casa da Alegria abriga familiares de pacientes em tratamento nos hospitais de Jacareí. Museu Natural de Taubaté reúne grande acervo arqueológico da região. Novo sistema da Polícia Rodoviária Federal ajuda na localização de carros roubados. E veja também. Hoje nós vamos refletir a respeito desse ano tão complicado de 2016 sob o ponto de vista histórico e social. Estamos recebendo o professor Diego Amado, ele é da Universidade Salesiana, da Unisal, e é professor de História Social, vai falar conosco sobre esse ano complicado de saída de presidente, entrada de presidente, tentativa de tirada do outro presidente e tantas reformas em pauta, Previdência, reforma do ensino, tudo isso, será que dá motivo da gente renovar a esperança de que vai se construir um Brasil melhor? Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Você já parou para pensar no poder transformador que o sorriso tem? A ciência comprovou que a alegria faz muito bem para a saúde e ajuda a recuperar quem está doente. O Repórter Setorial vai mostrar um pouco mais sobre uma ONG que é para lá de bacana e um exemplo de amor ao próximo. Você já ouviu falar na Casa da Alegria? É um espaço criado para hospedar familiares de pacientes que estão em tratamento no Hospital Municipal de Jacareí. E toda essa ajuda vem acompanhada de um grande diferencial: a arte de ver o lado bom da vida, mesmo nos momentos difíceis. João Gonçalves, de 54 anos, é o idealizador e o fundador da ONG que reúne os palhaços doutores da alegria. Há pouco mais de 2 anos, João teve um câncer e no período em que ele estava fazendo o seu tratamento, percebeu que algumas pessoas não tinham condições de pagar um local para ficar. Ao percebê-las dormindo dentro de seus carros e até mesmo nos bancos do hospital, João se sentiu incomodado e resolveu fazer algo. No período que eu estava fazendo tratamento de químio e de rádio, eu percebi algumas pessoas nos bancos, dentro dos carros, e eu perguntava para eles onde eles estavam. Eles falaram: nós não estamos. Como assim, né? Eles diziam: não, nós não somos da cidade, meu parente está no hospital e a gente tem onde ficar. E isso começou a mexer comigo, mesmo fazendo tratamento, e eu falei: olha, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas. E assim que eu me recuperei, que eu fiz a cirurgia, eu comecei o processo de alugar uma casa aqui próximo. E aí nós montamos a associação, que é perto do hospital, e essa associação onde eu dou treinamento para os novos palhaços e a parte de baixo da casa serve como apoio, abrigo para essas famílias que estão no Hospital São Francisco. A iniciativa conta com o apoio de 150 voluntários, entre eles Marcos Siqueira, rubro Doutor Torresmo. Segundo Marcos, o objetivo do projeto vai além da assistência social. Você tem que dar um apoio psicológico para a pessoa, mas o mais importante é o apoio humano. Ela sentir que ela tem alguém para estar com ela. Vem cá, eu estou com você, a gente está junto aí para qualquer tipo de coisa, pode contar comigo. Então é isso aí que é o objetivo do projeto. Margarete veio de Limeira e está na casa com alguns membros de sua família há uma semana. A professora fala do bom acolhimento e da união que existe na casa. É um espaço aconchegante, as pessoas que mantêm, o grupo que mantém essa casa são pessoas alegres, que levantam o astral da gente, né? E o tempo passa rápido aqui, a gente tem que estar indo e voltando do hospital, é perto do hospital. Cada coração representa um hóspede e um voluntário da ONG Doutores Coloridos. A filha de Fábio Rodrigues, que tem 10 anos, sofre de paralisia cerebral. Precisou ser transferida para Jacareí. E segundo Fábio, se não fosse esse projeto, ele teria que dormir no carro. A gente veio de Taubaté, transferido para cá, que lá não tinha UTI, vaga no UTI no regional para ela. Chegando aqui, a gente ia ficar no carro, eu com a minha esposa ia mudar. Um ia ficar um dia no carro, outro ia ficar no quarto, ia trocando. Daí a enfermeira falou que existia essa casa aqui próximo que acolhia as pessoas que vinham de longe. Fábio é mais um hóspede satisfeito e agradecido. Aqui foi a salvação da nossa vida, que a gente sabia que ia fazer. Eu estava perdido, não sabia o que eu ia fazer
Como eu ia conseguir ficar aqui com a minha filha? Porque o médico falou, no mínimo, uns 10 dias a gente ia ficar aqui. E a gente ia ter que ficar os 10 dias no carro. Essa casa aqui, nossa, salvou nossa vida mesmo. Foi tudo. A Casa da Alegria recebe pessoas de várias cidades da região e até mesmo de fora do estado de São Paulo. João diz que quem tiver interesse em ser um colaborador do projeto será muito bem-vindo. Os produtos consumidos para quem ganha até 2,5 salários mínimos tiveram um reajuste acima da média. Com isso, os pobres ficam em situação cada vez mais difícil. Para entender melhor, vale lembrar que o reajuste salarial, que tem por costume acontecer uma vez ao ano, não acompanha os diversos acréscimos da inflação ao longo de 12 meses, sobre itens como alimentação, moradia e transportes. A inflação continua pesando mais para os mais pobres. No acumulado de 12 meses, os preços para os consumidores de baixa renda subiram em média 7,05%. No mesmo período, o índice que mede a inflação para toda a população tem uma elevação menor, de 6,76%. No último mês não foi assim. O índice de preços ao consumidor classe 1 perdeu força de outubro para novembro, passou de 0,18% para 0,06%. O índice de preços ao consumidor Brasil atingiu 0,17% em novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 5 das 8 classes de despesa que integram o cálculo do índice desaceleraram: alimentação, vestuário, habitação, comunicação e despesas diversas. Na contramão, avançaram os preços de transportes, educação, leitura e recreação e saúde e cuidados pessoais. A diferença é feita porque esse índice dos mais pobres calcula a variação de preços para famílias com renda entre 1 ou 2 salários mínimos e meio, incluindo produtos mais comuns para esse público. Guararema é conhecida por se destacar com os enfeites natalinos, mas o cenário mudou. A prefeitura da cidade informou que, por causa da crise, os eventos de fim de ano serão todos cancelados. O dinheiro que seria investido para essas comemorações vai ser destinado à Santa Casa do município. Mas os comerciantes acreditam que a mudança pode prejudicar o turismo e o comércio local. Em Guararema, interior de São Paulo, é difícil encontrar quem não se encante com as cores do Natal. Mas, infelizmente, este ano, aquelas belas luzes natalinas ficarão apagadas. É que a administração da cidade declarou que está em contenção de despesas por causa da crise econômica. E entre os cortes de gastos, lá se foram os festejos do Natal. Em seu site, a prefeitura da cidade informou que a 8ª edição do evento foi cancelada por conta da crise e para conter despesas. O secretário de Turismo do município informou também que, com a perda de rendimento dos royalties do petróleo, foi necessário refazer as contas. Infelizmente, esse ano os royalties caíram mais ainda do que nos anos anteriores e precisamos, em vez de pegar recursos que seriam destinados à saúde, à educação, a outras áreas prioritárias e investir na saúde, investir no Cidade Natal, tomamos essa decisão. Ele acrescentou também que a Santa Casa da cidade apresentou uma demanda urgente e, para suprir essa necessidade, foi transferido investimentos do Cidade Natal para a instituição. Fomos obrigados a ter que tomar uma decisão, em pegar todo o esforço, todo o recurso que tinha sido separado para fazer o Cidade Natal e canalizar na saúde, canalizar no atendimento da Santa Casa mesmo. Quem não gostou nada da ideia de cancelar a programação foram os comerciantes. Já que o evento atrai inúmeros turistas e levanta o comércio local, sem o Guararema Cidade Natal, as vendas devem cair pela metade. A gente sofreu um impacto porque a cidade depende bastante do Cidade Natal, principalmente os comerciantes na área de alimentação e hotelaria, eles sofreram um baque muito grande. Então agora estamos preocupados sim, se realmente a cidade vai receber ou não vai receber, qual o número de pessoas que vai visitar a cidade agora sem o atrativo do Cidade Natal. Eu acredito que vai ter movimento, mas perto de uma Cidade Natal acho que não chega. Assim como Guararema, outras cidades do Brasil vão ter comemorações de Natal afetadas pela crise. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, realizou um chamamento público para receber projetos de decoração natalina. Em Salvador, entre Natal e Ano Novo, a Prefeitura decidiu priorizar as comemorações do Réveillon. No caso de Vitória, Espírito Santo, a Prefeitura informou que ainda não há definição para a decoração de Natal na cidade. E em Belo Horizonte, uma ação social será realizada.
Gramado é outro lugar famoso pelas comemorações de Natal. Pessoas de todo o Brasil viajam até o sul do país para ver a programação especial que acontece todos os anos. Lá, a crise não conseguiu estragar a festa, mas segundo a organização do Natal Luz, para reduzir os gastos, a 31ª edição do evento contará com um número menor de espetáculos e serão realizadas 2 apresentações em um único local. Ainda assim, a ocupação média dos espetáculos cresceu 10% e com a diminuição dos gastos, os ingressos podem ser adquiridos por um preço mais em conta. Acompanhe outras notícias da nossa região no plantão da redação. Olha que interessante, uma casa no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, se tornou uma atração turística. A casa foi decorada com mais de 2.000 lâmpadas de LED programadas para acompanhar ao ritmo de músicas natalinas. O engenheiro responsável pelo cenário levou 8 meses para deixar tudo prontinho e investiu R$5.000. Ubatuba está com 13 pontos de Wi-Fi para a população. O projeto foi instalado e testado no mês de novembro. Mais de 1.000 usuários já se conectaram. As praças de Wi-Fi estão nas regiões Centro e Oeste. Eu sou J. Washington, este é o plantão da redação. Está suspensa a ação de pente fino que o INSS vinha realizando para rever situações dos beneficiados pelo auxílio-doença. As perícias que estavam agendadas não possuem data para remarcação. Aproximadamente 6.000 pessoas que deveriam comparecer ao INSS serão comunicadas sobre o retorno pela Central de Atendimento da Previdência Social. Amigos, está viralizando na internet uma espécie de cartão de Natal atribuído aí ao presidente Temer, no qual o chefe do governo está sugerindo a nós que sejamos iguais a Papai Noel, que trabalha pela eternidade, apesar de já estar velho. Eu aproveito a brincadeira que foi feita, claro que não foi o Temer que mandou isso, mas aproveito a brincadeira para sugerir de verdade ao presidente da República que aproveite esse fim de ano para refletir bem sobre essa chamada do povo brasileiro, mais uma vez, ao sacrifício, antes de fechar os ralos. Por exemplo, a Previdência Social. Ali está um problema muito sério, porque vai se convocar o povo a abrir mão de uma série de benefícios e vantagens que vêm da época de Getúlio Vargas, em prol do fechamento aí das contas que estariam estouradas. Talvez não precisasse um sacrifício tamanho, presidente Temer, se fosse visto aí que, dos recursos que são amealhados pelos seletistas, são puxadas verbas para suprir a folha de aposentadoria do servidor público, folha essa que mantém os salários integrais dos funcionários, e ainda supre lá a aposentadoria de parlamentares e magistrados, que são altíssimas. Se revertêssemos isso, talvez os recursos da Previdência dessem para pagar àqueles que exatamente fazem o fundo, os seletistas. Mais ainda, a Previdência Social tem um patrimônio invejável e muito mal administrado. São aluguéis baratos, Copacabana, Galeria Menescal, aluguéis ridículos, né? Tudo aquilo é da Previdência. Isso fora outros imóveis que a Previdência Social tem e de vez em quando doa para órgãos públicos, como prédios que abrigam a Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro, entre outros que foram doados, prédio que foi para servir a Justiça do Trabalho. Tudo isso, presidente, sem contar os aluguéis particulares que são também ridículos. Fazendo o fechamento desses ralos, quem sabe o sacrifício da população fosse menor. Feliz Natal! O repórter setorial vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber de quem é a responsabilidade em danos causados em eletrônicos por queda de energia. Aguarde um instante, já já estamos de volta.